Boa tarde aos nossos bons brasileiros, pessoas que querem ver o nosso país melhor e não como um país envolto em tanta corrupção como está acontecendo na história do nosso país. Quero aproveitar esta ocasião para fazer aqui uma leitura de algo que foi publicado na revista Veja dessa semana. A revista Veja é essa aqui, tem como matéria de capa todos no mesmo barco. Aqui aparece aqui o presidente Michel Temer, Lula, o ex-presidente Lula, e também aqui o senador Aécio Neves. Então aqui estão os três e tem essa frase aqui, todos no mesmo barco. E diz: as denúncias de corrupção conseguiram o que parecia improvável, unir oposição e governo ao pôr Temer, Lula e Aécio numa mesma canoa furada contra a Lava Jato. E na página 41, página 40 e na página 40, tem isso aqui, eles três novamente no barco. E aqui a matéria, a barca furada. Aqui diz: a Lava Jato uniu Temer, Aécio e Lula num projeto comum de desesperada sobrevivência e luta contra a mais bem-sucedida operação de combate à corrupção da história brasileira. Eu vou ler esse texto aqui na íntegra e depois vou ler aqui dois textos da Bíblia, da Palavra do Senhor, para que nós possamos cada vez mais orar pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Temos aqui pessoas que estamos acompanhando, Zé Maria Seixas está assistindo, e também Zilma Cruz. Então a matéria diz o seguinte, eu vou ler na íntegra, depois, conforme eu falei, vamos ler aqui dois textos da Palavra do Senhor. Então aqui diz: a Operação Lava Jato descobriu que a Petrobras era hospedeira de um monumental esquema de corrupção montado no governo do ex-presidente Lula. Associados a um cartel de empreiteiras, PT, PMDB e PP desviaram dos cofres da estatal cerca de 40 bilhões de reais. Essa montanha de dinheiro roubado financiou campanhas eleitorais, abasteceu contas secretas no exterior e bancou pequenos e grandes luxos de mais de uma centena de políticos. O avanço das investigações mostrou que a simbiose entre política e corrupção não se limitava a Petrobras, envolvia outros grandes grupos empresariais e atraiu praticamente todos os partidos. Acuados pela justiça, corruptos e corruptores passaram a revelar seus crimes na expectativa de reduzir suas penas. Delataram por medo. As entranhas do poder, enlameados, estão sendo especularmente expostas numa sucessão de assustadoras novidades. O presidente Michel Temer acreditava que a absolvição do Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, lhe traria alguma tranquilidade. Não trouxe. O doleiro Lúcio Funaro começou a contar seus segredos, e o principal deles é bombástico. Temer não só sabia de todos os esquemas de corrupção que envolviam o PMDB, como operava pessoalmente alguns deles em parceria com seus assessores. É mais um poderoso petardo contra o Palácio do Planalto. Leia a reportagem na página 46. Tem outra reportagem aqui concernente a essa matéria de capa. Na ocasião aqui não vamos ler. E aí o texto ainda prossegue. Nos próximos dias, a Procuradoria-Geral da República deve denunciar o presidente. A acusação: Temer teria montado um esquema de arrecadação de propina em parceria com o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala. Temer será o primeiro presidente a sofrer uma acusação formal de corrupção ainda durante o mandato. Acuado terá dias difíceis como os do ex-presidente Lula. Também na próxima semana termina o prazo para que a defesa do petista apresente as alegações finais em um dos processos da Lava Jato. Logo depois, o juiz Sérgio Moro anunciará a sentença. A acusação: Lula teria recebido um apartamento como propina. Na terça-feira será a vez do senador afastado Aécio Neves, do PSDB, o quase presidente de 2014. O Supremo Tribunal Federal, STF, decidirá se decreta ou não a prisão do tucano. Com seus líderes na mira, PMDB, PT e PSDB selaram um pacto surdo de sobrevivência. O mais ousado lance desse delicado momento, como revelou o Veja, foi a decisão do Palácio do Planalto de acionar a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, para bisbilhotar a vida do ministro Edson Fachin do STF, responsável pela homologação
da explosiva delação dos executivos da JBS. O governo, como se verá na reportagem a seguir, está muito bem informado sobre os passos do magistrado. Alimenta teses conspiratórias, abre cortina de fumaça, apenas para confundir numa tentativa desesperada de defesa. O PMDB quer levar Temer ao fim de seu mandato, e frear as investigações. O PSDB sonha em voltar ao poder no ano que vem e, de quebra, salvar o mandato de Aécio Neves. Leia a reportagem na página 48. O PT, praticamente dizimado, pretende salvar o ex-presidente Lula da cadeia e, por meio dele, reerguer o partido. Leia a reportagem na página 54. Não vamos ler aqui, apenas fazer a citação. As três grandes forças políticas do Brasil estão, portanto, numa mesma canoa furada. Tem um sonho impossível: impedir que a Lava Jato se consolide como a mais bem-sucedida operação de combate à corrupção da história do país. Então, você ouviu bem, a reportagem aqui fala que 40 bilhões, então mostra aqui, associados a um cartel de empreiteiros, o PT, PMDB e PP desviaram dos cofres da estatal cerca de 40 bilhões de reais. Imagina essa quantidade, 40 bilhões de reais. Eu fico pensando quantos hospitais poderiam ter sido construídos, quantas creches poderiam ter sido construídas, quantas casas populares poderiam ter sido construídas com esse dinheiro para dar realmente casa a quem necessita de casa, quem não tem um teto, quem não tem um lar. Quantas casas, quantos milhares de casas, até milhões de casas poderiam ser construídas com toda essa dinheirama aqui desviada. Então a gente fica a pensar, quantos hospitais? Quando eu falo hospital já é bem equipado, com diversas especialidades, com todo o aparato pronto para o hospital. Imagine quantas casas de saúde, podemos dizer, postos de saúde poderiam ser construídos com esses 40 bilhões de reais que foram desviados através dessas falcatruas políticas. E aí, será que esses políticos, esses que estão envolvidos nessa corrupção, eles merecem estar no lugar em que eles querem estar? Então é hora do Brasil despertar. Eu conclamo aos nossos irmãos em Cristo para orarmos mais intensamente pelo Brasil, para que nas próximas eleições nós possamos escolher bem os nossos representantes. Pessoas que não sejam citadas no Lava Jato, que não tenham ali sido citadas e nem que tenham um passado aí envolvido com essas falcatruas. Então que possamos ser mais seletivos, que possamos orar antes de nós votarmos nos nossos representantes, seja no nível municipal, no nível estadual, no nível federal, que possamos, bons brasileiros, votarmos. Precisamos orar por nossa nação. E aí, conforme eu disse que iríamos ler aqui texto da palavra do Senhor, eu quero ler aqui dois textos. O primeiro texto é falando acerca, que está em um texto em Isaías capítulo primeiro capítulo, e o versículo 4. É um texto que você pode dizer, mas isso aí não tem nada a ver com a situação do Brasil. Mas tem aqui. Por quê? Porque quando nesse contexto aqui, Isaías está profetizando para a nação aqui de Judá, o povo de Judá. Então, vejam bem. O texto está dizendo, a nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Então veja que a Bíblia fala de corrupção. Naquela época havia, Deus nunca foi conivente com a corrupção. Deus já combatia a corrupção espiritual de Israel, seja a corrupção espiritual, a corrupção social, econômica. Deus nunca pactuou, Deus nunca fez vista grossa para a corrupção. Então, naquela época, Deus já estava combatendo na sua palavra, denunciando, aqui inclusive consta a corrupção. Imagine se a Bíblia fosse escrita para os brasileiros. Com certeza estaria aqui, no lugar de filhos dados à corrupção, teria políticos dados à corrupção. Mas para bons entendedores, eu creio que meia palavra basta. Então a palavra do Senhor Deus é uma palavra contundente. Deus nunca pactuou, Deus nunca aceitou a corrupção, Deus nunca fez vista grossa para a corrupção, Deus nunca passou a mão na cabeça dos corruptos. Ao contrário, a palavra de Deus ela é muito contundente, ela combate todos os desvios, sejam eles espirituais, sociais, econômicos, etc. Sempre Deus combateu, porque o desejo de Deus é que as pessoas vivam bem, pacificamente bem, cada um possa ter a sua casa, o seu lar, a sua família, o pai de família bem empregado ou empregado,
ainda que não receba uma boa remuneração, que seria o ideal receber uma boa remuneração, que pelo menos houvesse justiça, o que está faltando também no nosso país. Então aproveito aqui esta oportunidade, através das redes sociais, também para me manifestar como brasileiro. E não estou aqui nem falando, me apresentando como pastor, mas como brasileiro que eu sou, e gostaria de ver a minha nação livre de toda a corrupção, pelo menos da grande parte da corrupção, porque é praticamente impossível, porque enquanto houver pessoas na terra, sempre será possível acontecer a corrupção. O coração do homem, que realmente não nasceu de novo, ele é corrupto por natureza. Mas eu quero ler outro texto aqui, meus irmãos, para que nós possamos nos dar assim uma segurança e o respaldo de que precisamos orar por nossa nação. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, o próprio Deus ali, ele conclama que o seu povo ore, que o seu povo busque a ele para que o Senhor possa resolver essas situações difíceis que a nação de Israel estava passando. E que possamos também nós, sempre que dobrarmos nossos joelhos, oremos também por nossa nação, para que os maus políticos, não vamos orar para que os políticos os maus políticos permaneçam, ao contrário, nós vamos orar para que o Senhor possa dar uma conscientização para o povo brasileiro, para que escolha bem melhor os seus representantes, e não que estejam ali pessoas comprometidas com as falcatruas, comprometidas com a corrupção. Então o texto que eu quero ler, isso aqui, está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um texto muito conhecido, certamente você conhece esse texto. E diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então aqui está a promessa do Senhor, pedindo e incentivando o seu povo para que o povo do Senhor ore, busque a Deus para que o Senhor afaste toda essa corrupção que está acontecendo em nosso país. Infelizmente, gostaríamos de ver o nosso presidente bem conceituado. Infelizmente, segundo as evidências, segundo o que a mídia tem demonstrado, e as provas são cabais, está envolvido em muitas denúncias. Não estamos torcendo aqui quanto o Brasil pior ou melhor, de forma alguma. Nós queremos a nossa nação, uma nação mais justa, uma nação sóbria, uma nação onde o povo brasileiro possa assim dormir em paz e saber que está legitimamente representado pelos bons políticos. Infelizmente, na prática isso não está acontecendo, mas isso não nos exime de orar. Vamos orar para o Brasil, para ser um Brasil mais solidário, um Brasil mais razoável, um Brasil mais justo, principalmente a questão da justiça, que nos últimos dias tem demonstrado que está muito aquém do que os brasileiros almejam, desejam. Um forte abraço a todos, que possamos orar por nossa nação, por nosso Brasil. Brasil acima de tudo, abaixo de Deus. Deus lhe abençoe, meu querido brasileiro, meu irmão, meu amigo. A todos vocês, um abraço.